Bom, nesse vídeo nesse vídeo eu quero dar dicas sobre como ler a Bíblia, tá ok? Então esse é o título do vídeo, como ler a Bíblia. Nós vamos abordar sobre a interpretação, tipos de textos e a organização da Bíblia, tá ok? Então tá. Para eu ler a Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia, saber como ela é organizada, né? A Bíblia, ela tem dois livros, tem o Novo Testamento e o Velho Testamento, tá? Eu aconselho você começar aqui pelo Novo Testamento, começar pelo livro de João, aí depois você lê os outros livros, Mateus e os seguintes, aí quando terminar de ler todo o Novo Testamento, vai para o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, resumidamente, ele tem ensino, juízo e espada, né? A espada é porque no Velho Testamento retrata-se momentos de guerra, então é mais dura a palavra, né? Então, para quem está começando a ler, pode ser que ela não entenda um monte de coisa, e quando isso ocorrer, ore ao Senhor, pede para Ele guardar o seu coração, e aí haverá um tempo que você vai entender melhor, na medida que você for entendendo os princípios, né? Então aqui a chave é começar pelo Novo Testamento, né? E aí, Velho Testamento, e vem para um ciclo contínuo, sempre lendo primeiro o Novo Testamento e depois o Velho Testamento. E assim você vai conseguir ler a Bíblia várias vezes, tá ok? A questão da interpretação, nós podemos interpretar de duas formas, tá? Com a alma e com o espírito, né? A alma quer dizer o quê? Eu vou interpretar a Bíblia a partir da carne, a partir do velho homem, do homem pecaminoso, né? Que não é uma boa interpretação, não é a interpretação indicada para um cristão, né? A interpretação indicada para um cristão é a interpretação mais baseada no Espírito, né? Para que você tenha uma boa interpretação, o Espírito tem que pedir para Deus, né? Pedir ao Senhor a revelação, e você tem que blindar a sua interpretação com princípios, né? Aí eu vou, no decorrer dessa apresentação, você vai verificar como isso é importante, tá? Eu coloquei aqui a questão do filho e do gentio. O filho é aquele que é convertido ao Senhor, e o gentio é aquele que não conhece o Senhor, né? Então, o que acontece? A palavra é uma palavra revelada pelo Senhor. Então, quando você é filho, quando você tem comunhão com o Senhor, você vai ter um entendimento melhor da palavra. Diferente, por exemplo, de um gentio que não tem temor ao Senhor. Ele pode fazer recortes, ele pode buscar argumentos para a prática pecaminosa dele, por exemplo. Agora, a pessoa que tem temor ao Senhor, ele vai ler a Bíblia pensando o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer para mim, né? É diferente. E para que você seja filho, você precisa se converter e se consagrar ao Senhor, tá certo? A consagração tem a ver com a sua vida ser governada pela palavra. Ou seja, a partir do momento que você converte, se consagra, você não vive mais a tua vontade, seu achismo, né? A sua vida é governada pela palavra, tá ok? A questão da voz profética na interpretação. O que acontece? Quando nós estamos aqui, muito na alma, vocês não sabem o que é o Espírito, mas aqui os nossos pastores, os nossos apóstolos, os nossos líderes, já tem uma caminhada com o Senhor, já sabe o que é princípio, já sabe como vencer algumas batalhas, né? Então eles poderão nos dar um norte para a nossa interpretação melhor, né? Então a voz profética, ela é muito importante também nesse processo nosso de leitura da palavra, tá bom? Não entender tudo. Essa aqui é uma dica interessante. O próprio Evangelho afirma, né? Que entender a glória não é glória, nem Provérbios. Se você ler todos os provérbios, você vai encontrar essa palavra, tá? E também tem lá, há tempo para todas as coisas, né? Em Eclesiastes, quando vai falar sobre isso, né? Há tempo para todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Pode ser que você leia algum versículo, algum texto pela primeira vez, e você não vai entender. Ou pode ser que você faça uma interpretação errônea, equivocada. Então, quando isso acontecer, olha ao Senhor, peço para o Senhor guardar o teu coração e não fique querendo entender tudo na primeira leitura. Nem mesmo em livros seculares,
tem determinados conteúdos que você vai conseguir ler e entender de primeira. Às vezes você precisa ler mais de uma vez, tá ok? E aqui, essa dica aqui, né? Você lê bastante a Bíblia, né? Quanto mais você lê, mais você vai entender. E enquanto você está lendo, você está tendo comunhão com o Senhor, né? A leitura da palavra é uma forma de ter comunhão com o Senhor. Tá ok? Isso também ajuda na interpretação, na leitura bacana da Bíblia. A questão da comunhão com Deus, tá? Então, o que acontece? Quanto mais comunhão com Deus você tiver, melhor vai ser a sua leitura espiritual da Bíblia, né? Que é a mais indicada, tá? O que me aproxima de Deus? Como que eu tenho comunhão com Deus? Através da leitura, através do jejum, através da oração, através, né, da consagração, da santificação, ok? Então, sobre a comunhão com Deus é isso, tá? Princípios e valores. Lembra que eu falei que os princípios eles nos ajudam a ler melhor a Bíblia? Nós precisamos fundar nossa leitura em princípios, tá? Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço os princípios, né? Quanto mais os princípios é uma convicção na minha vida, melhor, porque aí o entendimento fica blindado. E aí ele fica mais voltado para o espiritual, tá? Então, o que vai acontecer? Melhor a minha compreensão. Então, o que acontece? O princípio da santidade, da verdade, por exemplo, blinda a palavra. Que a palavra do Senhor nos chama para ser santos, né? João pregou arrependimento, mudança de rota. Jesus pregou arrependimento, mudança de rota. O princípio da verdade, a palavra do Senhor diz que ela é uma verdade e ela é perfeita. Então, o questionamento da palavra é um equívoco. Isso pode levar a interpretações erradas, interpretações carnais, né? Por exemplo, o casamento é uma interpretação, a questão da família, né? O modelo de família é um princípio, o casamento é um princípio do Senhor. E quanto mais esses princípios são uma convicção no nosso coração, melhor a nossa leitura, porque ela vai ficar direcionada para o espiritual, tá? A natureza do homem, do homem e da mulher, né? Homem macho, mulher fêmea, né? Também quando esse princípio está internalizado, quando você é convicto dos princípios do Senhor, você brinda a sua interpretação. Dificilmente você vai se equivocar em alguma passagem, porque você, aquele princípio, ele está internalizado no seu coração. O ensino é um princípio, né? E aí também, e são vários princípios, né? O perdão é um princípio, o arrependimento e a mudança de rota é um princípio poderoso do Evangelho. Ou seja, se alguém prega uma palavra para você, dizendo que você pode continuar pecando ou pecar no futuro, está equivocado, porque e próprio Jesus, próprio João pregou arrependimento e a mudança de vida, a mudança de rota. Então são princípios poderosos que vai te ajudar a fazer uma leitura espiritual da Bíblia, tá ok? A renovação da mente, esse princípio é poderosíssimo, muito importante, porque a partir dele nós entendemos que eu me adequo à Bíblia, né? E não a Bíblia me adequa, e não a Bíblia se adequa a mim. O que acontece? Quando nós estamos muito nesse nível aqui da alma, pode acontecer de eu querer que a Bíblia se adeque a mim. E, na verdade, eu me adequo à Bíblia. E quanto mais espiritual eu estou, mais inclinação de me adequar à Bíblia eu estou, né? Então, o entendimento é melhor. Melhora bastante o entendimento, tá? Da Bíblia. Vamos para o próximo tópico. Tipos de texto, né? Como isso vai influenciar a nossa leitura. Por exemplo, Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão pediu para o Senhor sabedoria para julgar o povo. Então ele era juiz também, certo? Então ele atendia muitas pessoas. E para cada atendimento ele tinha um versículo, às vezes ele tinha um texto com mais de um versículo, né? Então tem provérbios que na verdade eu acho que uma boa maioria deles, uma boa quantidade de provérbios, que cada versículo é um texto. Ou seja, então eu posso fazer a leitura versículo por versículo. Tem outros provérbios que você já vai conseguir encontrar um conjunto de versículos, uma unidade. Por exemplo, você vai ter um início, um meio e um fim. E aí você consegue agrupar ali quatro
4 versículos ali, né? Dentro dessa história, vamos dizer assim. E também nós podemos fazer a leitura de partes dos versículos. Tem versículo, por exemplo, que fala sobre 2 temas. Vai falar sobre a inveja, vai falar sobre o trabalho. Então eu consigo fazer essa leitura desse versículo em 2 partes, né? E dependendo daquilo que eu quero dizer, vamos dizer assim. Os Salmos, né? Eles tem uma organização um pouco diferente dos provérbios, né? Você já consegue encontrar textos mais inteiros, tipo, o Salmo, aí você vai lá, tem 5 versículos, e você consegue perceber a unidade entre esses 5 versículos. Tem o início, o meio, enfim. Mas também ele tem muitas partes dos Salmos que são parecidos com provérbios, tipo, que você vai ler versículo por versículo. Uma hora está falando de adoração, outra hora está falando de arrependimento, né? Então, o tipo de texto que você está lendo vai influenciar na leitura da Bíblia, tá? Qual livro você está lendo, na verdade, tá? Por exemplo, Números. Números é um livro que tem muitos números, porque é onde Deus fala sobre a genealogia do povo de Deus, né? Então, que isso pode tornar a leitura cansativa, mas isso não quer dizer que é uma leitura menos importante do que as outras, né? Na verdade, ela é muito importante. Então devemos nos esforçar, apesar de ser cansativo, a ler Números e também Deus pode querer falar com a pessoa através do livro de Números, né? O que acontece? A palavra de Deus é viva, então Deus fala conosco a partir de qualquer parte da palavra dele, né? Porque ele é soberano, então ele pode, dentro de uma genealogia, em determinado momento, falar com a pessoa usando um número, por exemplo. Perfeitamente possível. Mateus, por exemplo, nós vamos pegar que são histórias, né? Inteiras, né? Com início, meio e fim. Às vezes um versículo, um capítulo tem uma história só, às vezes um capítulo tem 2, 3 histórias, né? Então eu consigo ter essa leitura de unidade maior, né? Unidades maior de sentido. Aí eu tenho aqui partes, né? Ou seja, vamos supor, eu tenho um capítulo lá que tem 3 histórias, então eu posso dividir o capítulo em 3 partes de leitura, né? Aí, que nem aqui, né? 2 ou mais histórias, ou 3, né? Acontece bastante nos livros lá de Mateus, João, né? Lucas. Com relação à organização, tá? Então, como eu falei, né? A Bíblia ela tem 2 livros maiores, né? Velho Testamento e Novo Testamento. É um livro com 2 livros, né? Aí cada livro desse tem livros menores, né? No Velho Testamento começa com Gênesis e termina em Malaquias. No Novo Testamento começa com Mateus e termina em Apocalipse, né? São os livros dentro desses 2 livros aqui. Aí nós temos os capítulos, né? E os títulos, né? Os capítulos são aqueles começados por aquele número grande. Então, capítulo 1 tem um número grande. Aí cada capítulo desse pode ter mais de um título. Aí tem o título do capítulo, mas se no capítulo tiver mais de um título, ele vai ter outras frases em negrito, né? Aquele texto em negrito, né? Então ele pode ter mais de um título, né? Ele tem os versículos que são identificados pelo número pequeno na palavra, tá? E os versículos ele pode ter mais de uma parte. Então às vezes é comum a gente ver o pregador falando a parte A do versículo A, a parte B, né? Quando quer se referir ao início, parte A, e ao final, parte B do versículo. E também, voltando àquela ideia de você ter 2 conteúdos no mesmo versículo, né? E aí é perfeitamente possível fazer essa separação. Tá ok? Como achar os livros na Bíblia, né? O que vai ajudar você a achar os livros na Bíblia? Primeira coisa, a dica mais simples e natural possível é ler a Bíblia, né? Quanto mais você lê,
mais você vai conhecer os livros, mais você vai ter uma ideia, né, de onde estão os livros, né? Isso é muito importante. Bom, o que acontece? Só ler a Bíblia não é suficiente. Às vezes nós precisamos parar um pouco e tentar memorizar os livros da Bíblia para que isso agilize na hora da pregação, achar um determinado livro na Bíblia, né? Aí uma estratégia que nós podemos usar é essa aqui, né? A partir do livro que conheço, eu achar os outros livros. Vamos supor, o pregador falou lá, abre aí em 1 João. Aí eu sei que 1 João está perto de Apocalipse, então eu posso começar a abrir a Bíblia pelo final, em vez de começar a abrir a Bíblia abrir a Bíblia pelo início, né? Por exemplo, eu quero abrir o livro de Malaquias. Aí eu consigo abrir fácil em Mateus e eu sei que está perto. E aí eu vou me orientando a partir dos livros que eu conheço e achando os outros. Vou ter uma ideia aproximada dos outros. Achei o livro de Abacuque. Aí eu sei que Malaquias está mais perto de Abacuque. Então eu vou começar pelo final da Bíblia, né? Porque Malaquias é o último livro do Velho Testamento, né? Então eu posso começar ali no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, e até achar Malaquias e o Abacuque, né? Eu quero o Êxodo. Eu sei que Êxodo é perto de Gênesis, então eu começo pelo início da Bíblia. Provérbios, eu sei que eu quero Salmos. Eu sei que os Salmos é do lado de Provérbios, e Provérbios está no meio da Bíblia. Eu abro em Provérbios e acho os Salmos. E assim por diante, né? Então, se você tem uma ideia aproximada de onde está o livro que você precisa ler, isso vai agilizar o processo para encontrar os textos e para a sua leitura, tá ok? Além disso, as Bíblias têm os seus marcadores, né? Eles ficam marcados na lateral da Bíblia, eles ajudam bastante, é uma estratégia a mais, né, que você pode estar usando, né? Pode usar todas, quanto mais, melhor, tá ok? Então, sobre como ler a Bíblia é isso, tá? Terminamos aqui a nossa apresentação, até mais.